Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e hoje eu estou aqui na companhia do Marlon e do Vinícius. Fala com a galera aí, se pode se apresentar, fiquem à vontade. Boa noite, gente. Aqui quem fala é o Marlon, sou psicólogo, formado desde 2010, então já tem 10 anos. Nessa área e atuando principalmente na área clínica, e tô aí pra gente bater um papo hoje sobre essa questão de suicídio. Salve, galera, eu sou o Vini e o Vini é o Vini, né? Eu não sou formado em nada ainda, mas estou aí na área. O Vini esconde ouro, né? Ele tá escondendo ouro aí. Tá na cara do gol aí de se formar no curso de psicologia. Também é gabaritado ou quase gabaritado aí pra não complicar ele lá no conselho, né? É isso aí, não gabaritado. Ainda não gabaritado, mas quase lá. Pois é, gente, hoje a gente tá aqui com um time reforçado na área de psicologia pra gente bater um papo sobre esse tema aí que é muito falado, muito lembrado, principalmente em setembro, no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E a gente vai trocar essa ideia aqui com esses caras que estão bem preparados para falar desse assunto. Mas antes a gente vai para os nossos salves e recados. Salve minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, muito bom ter você aqui com a gente neste episódio especial do Setembro Amarelo, onde a gente vai conversar sobre esse tema aí muito importante, né, que no mês de setembro ganha mais destaque. E antes da gente entrar nesse episódio, eu queria agradecer a você que participou, que tem participado com a gente desse projeto do podcast, neste ano onde a gente conseguiu finalmente fazer a coisa acontecer no podcast Pocando as Suas Ideias. E a gente tá aí, né, com 32 episódios postados, e nós atingimos essa semana uma marca muito importante pra gente, que é a de mais de 1.000 pessoas ouvindo o podcast. Os nossos episódios foram ouvidos, na verdade, mais de 1.000 vezes, e isso é muito importante para nós, né, que estamos nessa missão aí semanalmente de levar bom conteúdo para edificar a igreja aí na internet, e a gente está muito feliz com isso. A gente quer agradecer a você que faz parte dessa marca, você que ouve toda semana, que também indica o podcast para os amigos, que divulga nas redes sociais. Você faz parte desse trabalho, desse ministério, né, que o podcast não é um hobby. O podcast é um ministério que nós temos levado esse ano, e a gente quer te agradecer por estar com a gente. E também eu quero agradecer a cada pessoa que dedicou tempo aí gravando com a gente, a cada convidado. Foi muito especial gravar com cada um de vocês, cada episódio, e você pode ter certeza que você também tem um espaço especial no nosso coração e de cada ouvinte nosso. Então, muito obrigado a cada um que ouviu o podcast e ajudou a gente a alcançar essas mais de 1.000 vezes que os episódios foram ouvidos. E o recadinho que eu tenho para dar para vocês é que tá rolando a promoção de sorteio de uma caneca personalizada do podcast. Então, se você é fã do podcast, você tem que participar desse sorteio. É uma caneca original, você não consegue comprar em lugar nenhum, e a gente vai estar sorteando no dia 9 de outubro. Então, para você participar, você tem que ir no Instagram, seguir a nossa página no Instagram, curtir a postagem oficial, marcar um amigo. Você pode marcar quantos amigos você quiser, quantas vezes você quiser, e quanto mais você marcar, mais chance você tem de ganhar. E compartilhar nos stories do Instagram. Então, se você fizer isso, você vai estar concorrendo a esse sorteio que vai acontecer no dia 9 de outubro. Então, corre lá, você marcando seus amigos, você participando do sorteio, você também ajuda a nossa página a crescer no Instagram. E é isso aí, corre lá, participe, para você tomar, sempre que você tomar um café, um chá, um chocolate quente, um Toddy na sua caneca, você lembrar da gente, né? Então é isso aí, participe lá. E
Outro recadinho que eu tenho para dar para você é para você continuar ajudar a gente a crescer, a você continuar compartilhando os nossos episódios com algum amigo, ensinando as pessoas a ouvirem podcast, que a gente sabe que não é todo mundo que sabe ouvir podcast. Então ensine um amigo a ouvir podcast, divulga aí um episódio que você gostou e você vai estar ajudando a gente a crescer ainda mais, a chegar a lugares que a gente não imaginou a chegar. Então participa com a gente aí desse projeto de fazer o podcast que vai focar as suas ideias a crescer. Então é isso, minha gratidão, e eu queria também dizer para você aproveitar esse episódio que está sensacional. Se curte aí esse episódio, valeu, forte abraço. Fala galera, então vamos ao nosso panorama. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Para conscientizar a população, foi criada então a campanha Setembro Amarelo, com a importância da prevenção contra este assunto, contra o suicídio. A cor amarela ela é usada para representar este mês, por causa do casal M. O casal foi o início do programa de prevenção ao suicídio nos Estados Unidos, cujo nome era Fita Amarela. Por que esse casal foi, então, o precursor desse programa? Em 94, o filho do casal, com 17 anos, ele se matou. Mike era conhecido por sua personalidade caridosa e por ter habilidade mecânica, habilidade com veículos, com automóveis. Ele restaurou o Mustang 68 e o pintou de amarelo. Mike amava demais aquele carro e ele ficou conhecido na sua região como o garoto do Mustang amarelo. Entretanto, infelizmente, aqueles próximos de Mike não viram os sinais e o fim da vida do garoto chegou. No dia do funeral dele foi distribuído 500 cartões com fitas amarelas pelos amigos de Mike com uma seguinte mensagem: se você precisar, peça ajuda. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, revela que anualmente cerca de 800 mil pessoas cometem suicídios ao redor do mundo, com um suicídio ocorrendo a cada 40 segundos. Em 2020, no entanto, a agência estipula que o número deva ser ainda maior. A psicóloga Ana Gabriela Andraini acredita que a instabilidade causada pela pandemia possa resultar nas decisões por tirar a própria vida. Já o site UOL traz uma matéria de julho que aponta que o índice de suicídios cresceu em 32% durante a quarentena. Com base em dados do Ministério Público, de 2000 a 2015, esse tipo de prática cresceu mais de 45% em adolescentes com idades entre 10 e 19 anos. O Setembro Amarelo é um mês de diálogo. É um mês que busca criar conversa sobre o assunto. Deixar pessoas que sofrem com pensamentos suicidas saberem que elas não estão sozinhas e que a morte não é solução para os seus problemas. Muito bem, só com essas informações aí dessas estatísticas, desses números que o Vinícius deu, já é um assunto que a gente deveria falar mais, já era para estar mais em nossas pautas aí. Essa informação aí do número de mortes a cada 40 segundos é um negócio absurdo, né? E aí também esse número de jovens e adolescentes que a causa de morte é o suicídio também é algo muito preocupante. E outra informação que chama muita atenção nesses dados que o Vinícius deu foi o aumento de 32% nos casos de suicídio durante a quarentena aí da pandemia do Covid-19. Então a gente já tem bastante motivo para a gente tocar nesse assunto, né? A prevenção do suicídio, que é a temática do Setembro Amarelo. Então eu queria perguntar para vocês aí, já que a gente viu esses dados, é relevante a gente falar sobre a prevenção do suicídio? Já ouviu esses dados, mas eu queria ouvir de vocês, a fala de vocês sobre esse questionamento. Então, galera, por que é importante? Além desses dados de 800 mil pessoas, né, que a OMS traz para a gente, é interessante perceber que para cada tentativa que infelizmente deu certo, houve 20 tentativas frustradas. Então, assim, os números seriam muito maiores se essas tentativas tivessem sido realmente efetuadas de uma forma mais correta, né? Então, eu acredito que é necessário, sim. Eu acredito que é um tema de saúde pública. Eu acredito que é um tema que as autoridades e não apenas psicólogos ou psiquiatras deveriam se debruçar, e médicos, mas toda a classe profissional deveria estar atenta com relação a esse tema. Por quê? O suicida,
a gente pensa que ele resolveu o seu problema, mas segundo pesquisas da Ana Beatriz Silva, quando o suicida comete o ato, 5, 6 pessoas ao redor dele que ficaram enlutadas têm essas consequências desse ato suicida. Então, ele não atinge só ele. Embora ele ache que consiga resolver o seu problema com a morte, ele deixa um problema para a família e que muitas vezes a família fica envergonhada diante da situação, da atitude dele. E há outros fatores, às vezes mães, pais que deixam filhos para se cuidarem ou se virarem depois desse ato suicida. Então, assim, é extremamente relevante que a gente fale sobre essa questão prevenção, até porque depois que o suicida comete o ato, a gente não tem mais como prevenir nada, porque o ato já foi feito, então não tem mais como reparar, a não ser os danos secundários em relação ao ato. Outro dado interessante para a gente parar e pensar é que 90% dos casos poderiam ser tratados. Como assim? Há pesquisas de um professor da Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo. Ele é chamado de suicidólogo. Só para vocês terem uma noção o quanto ele é específico nisso. É José Manuel Bertolotti, o nome dele. Ele conseguiu, entre o ano de 95 a 2001, fazer várias pesquisas mostrando que doença mental está extremamente ligada ao suicídio. Não estou dizendo que todo suicida é um doente mental, mas se ele fosse tratado, diagnosticado, tivesse realmente um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com médicos e todo um aparato interdisciplinar, multidisciplinar ou transdisciplinar, ele poderia sim ter uma outra perspectiva do que a morte. Então, quanto mais a gente puder realmente falar, como vocês estão fazendo, né, hoje, é interessante sim, porque abre novos leques, abre novas possibilidades para a gente. Bacana de pensar assim, por que é tão relevante falar sobre prevenção? Porque falar sobre prevenção é aceitar que o tema existe, que o suicídio existe e que está muito presente na nossa sociedade. Emile Durkheim já há muitos anos atrás, né, numa outra perspectiva de sociedade, ele já identificou o suicídio como um fato social e hoje mais do que nunca o suicídio ele está presente, ele está inserido na nossa sociedade. Então falar sobre a prevenção do suicídio, falar sobre métodos de se prevenir o suicídio, tocar nesse assunto, por mais que doa, por mais que fira para muitas pessoas, é aceitar que isso existe, é o ponto de partida. O Marlon estava falando uma coisa interessante. Eu conheci uma pessoa que um de seus irmãos morreu por via de suicídio. E aquela pessoa ela parecia muito bem resolvida na sua vida. Contudo, durante a aula, quando se tocava no tema, ela não conseguia participar da aula. E aí aquilo aconteceu 2, 3 vezes. Na 4ª vez, eu perguntei, sou curioso, perguntei para aquela pessoa e ele disse, eu nunca toquei no assunto, mas eu vou te dizer, o meu irmão, ele cometeu suicídio, eu não vi os sinais que ele deu, então ainda é muito difícil para mim, para eu poder tocar nesse assunto, enfim. Então toda vez que se fala alguma coisa aqui na faculdade, realmente eu saio porque me fere muito ainda, assim, eu me sinto muito culpado. Então olha a questão que esse cara tá, e se ele não trabalhar essa culpa, posteriormente ele pode até ser também um suicida em potencial, né? Então olha a importância da gente falar disso. Eu ouvi uma vez uma história de uma senhora, né, muito devota, muito cristã, com uma fé muito bacana, que por circunstâncias, talvez por enfermidade, ela cometeu suicídio. E isso foi uma questão difícil para a família administrar depois, porque o pastor dela chegou para a família e falou que ela cometeu suicídio por conta de falta de fé, né, ou por possessão demoníaca. E a gente vê que essa questão ela se agrava quando a gente chega no arraial religioso. A gente consegue ver que é um tabu para a igreja, só que na sociedade também aí fora. Vocês acreditam que isso também é um tabu? E por que isso acontece? Assim, quando eu cheguei aqui em 2011 para ser pastor de educação, a igreja de Maruípe usava uma revista chamada Conflitos da Vida. Acho que você chegou a ver também, né, Guto?
E nessa revista, não sei se o Vinícius conhece, acho que é da Cristã Evangélica, essa revista tinha um tema, uma das lições era sobre depressão. E um irmão que estava assistindo a Escola Bíblica Dominical, esse irmão disse veementemente que a depressão não era bíblica, no sentido de que não era permitido que o servo de Deus, então, ficasse deprimido. E aí ele foi desenrolando a sua tese, a sua ideia, até que chegou realmente no suicídio, né? E disse que o cristão não ficava deprimido e muito menos o cristão poderia cometer o suicídio. Não há como a gente referendar que todo deprimido cometerá suicídio, mas é uma correlação muito próxima. Há pessoas deprimidas que não cometem, mas infelizmente há pessoas deprimidas que cometem, né? Então, assim, dentro do nosso arraial, não digo necessariamente as nossas igrejas, mas dentro do cenário evangélico, há implicações de falar sobre isso. Assim como lá atrás tinha implicação de falar o nome do diabo, de falar sobre algumas teologias, né? Medo de ler Rebeca Brau, ele veio para libertar os cativos e tal, essas coisas todas, o povo ainda tinha medo, acho que hoje ainda tem, como se atraísse maus espíritos e pudesse estimular outros a cometerem esse ato. Entendeu? Então, o meio evangélico, o meio cristão, ele precisa, sim, tirar esse tabu, porque, como o Vinícius colocou, é um problema, é um fato social, e até quando Durkheim escreveu, a sua obra, ela só foi lida, estudada 50 anos depois, porque até então as pessoas não queriam ler a questão do suicídio fatalista, anômico, entendeu? Não queriam mexer com isso, por ser algo incômodo. E quando a gente vai pegar a história do suicídio, cara, ela é presente, ou ela está presente desde quando o mundo é mundo, entendeu? A gente vai ler exemplos no Antigo Testamento e até mesmo antes do texto bíblico chegar até nós, já houve exemplos claros, sabe? Mas acho que talvez a influência de Agostinho, no quinto século, porque ele foi o primeiro teólogo a fazer realmente uma sistematização sobre o suicídio, e aí ele pega o quinto mandamento, não matarás, e ele vai dizer que você vai fazer uma má ação ao cometer o suicídio, né? E aí você sai de Agostinho, você vai lá para Tomás de Aquino, na Suma Teológica, Tomás de Aquino ele vai dizer que o suicídio é pior do que o homicídio, porque o suicida ele não tem tempo para fazer expiação do seu pecado, sabe? E assim, no ano de 2017 ou 2018, se eu não me engano, eu tive uma conversa com uma pessoa e essa pessoa disse o seguinte, mas quando o cara comete o suicídio, ele não tem tempo para se arrepender. Então, assim, aí eu pergunto assim, bom, então a expiação de Cristo, ela depende do nosso cronos, entendeu? Então, assim, o tabu é presente, entendeu? A gente pega a história da igreja e a história realmente da influência ocidental, principalmente da influência da cultura romana, em que os cadáveres eram enterrados em lugares longe da cidade, e aí a igreja começa a fazer os cultos dos santos, e aí pode começar a fazer então o sepultamento dentro das cidades e próximos às igrejas. O suicida, quando cometia o ato, a igreja começa a dizer para os seus bispos a não aceitarem as ofertas e a proibirem os bispos e padres de fazerem missas. E aí ainda mais, a igreja vai dizer o seguinte, que esse corpo então seja enterrado para longe de nós. Não havia nenhuma homilia, não havia nenhum cântico, não havia nenhuma bênção, não havia nada disso. E até alguns corpos eram colocados em esquinas, e as pessoas então passavam por cima desses corpos, eram colocadas no peito desses corpos alguma pedra, e as pessoas ainda pisoteavam esses corpos. Então você imagina esse contexto de 2000 anos que a gente hoje herda ou herdou para uma imagem que ficou no nosso inconsciente coletivo de que assim, cara, esse daí é o pior pecado, esse é o pecado imperdoável. Então não vamos tratar sobre isso. Então eu acho que infelizmente ainda é um tabu presente. Eu concordo com
tudo isso que o Marlon trouxe, né, esse apanhado histórico, e eu ainda afirmo que além disso se torna um tabu a ponto de as pessoas não quererem falar sobre, porque elas não sabem o que dizer, né? Elas não sabem como se comportar, por exemplo. Imagina se a nossa sociedade ela conseguisse perceber os sinais que os suicidas dão. Todo mundo ia andar calado na rua, todo mundo ia andar escondido, porque a verdade é que todo mundo foge disso. Então acaba que o tabu ele só aumenta, porque as pessoas não sabem o que dizer, como dizer. A grande maioria das pessoas elas tendem a não conversar sobre suas dores. E aí eu pergunto, como que nós vamos falar sobre suicídio em uma sociedade onde o belo, o bonito e a felicidade eterna é supervalorizada? E também faz parte desse apanhado histórico. Ora, se você não está bem, é falta de Deus, né? É pecado. O problema é seu, a espiritualidade mal formada é sua, você que se vire. Exatamente. Então isso contribui para que o tabu só aumente. Sim, e até, Vini, se a gente for pegar, mas há alguns temas que são tabus dentro das nossas comunidades evangélicas. A questão da violência contra a mulher, a questão desse machômetro que voltou, essa ideia de que o homem é o máximo, entendeu? Essas coisas todas de valorizar a figura masculina, de que nós estamos desse jeito porque houve uma desvalorização da figura masculina em detrimento da valorização da figura feminina. Que a mulher volte a ser o que era antes, entendeu? Já ouvi isso hoje, século XXI. Então, o suicídio entra nesse parâmetro, entra dentro dessa caixinha, tipo assim, esses temas aqui, a gente não mexe, a gente deixa quietinho, entendeu? A gente, às vezes, só reproduz. Você está indo contra o 5º mandamento, mas você não sabe nem quem é que falou isso, entendeu? Você não consegue ter noção de doutrinas muito mais prazerosas, como a questão da expiação, como a questão da justificação, como a questão da segurança eterna do cristão, sabe? Você prefere ficar focado mais na questão da condenação. Desculpa aí ter ampliado. Uma questão que a gente consegue verificar também é a lógica do Morgan Freeman, né? Do racismo. Não vamos falar de racismo porque o racismo vai desaparecer. Não vamos falar de suicídio porque o suicídio vai desaparecer. E não desaparece, cara. Não desaparece, né? A gente precisa conversar sobre isso, trazer as causas para cima da superfície, né? Eu escrevi algumas coisas aqui tentando resumir o que vocês falaram, desmistificar para prevenir e aceitar que existe para tratar, né? Então, como é que a gente vai tratar uma coisa que ainda a gente não admite que é algo muito presente, né? Uma vez eu ouvi que é uma epidemia entre os jovens, né? Não sei se o termo é correto, mas, gente, nessa informação que eu li, a segunda maior causa de mortes dos jovens é o suicídio. Se a informação estiver incorreta, vocês podem me corrigir. Sim, tá correto. Mata mais do que acidente de trânsito, inclusive. Então, não tem por que a gente ficar com essa lógica do Morgan Freeman aí, né, de não falar, né? Precisamos falar sobre isso. Fora a questão das subnotificações, que muitas famílias não querem expor. Quantos casos que às vezes a polícia chega, percebe que realmente foi suicídio, a família tenta dissimular, né? Então, assim, mesmo com os dados, eu acredito que talvez a gente tenha até mais casos do que os dados oficiais, os dados estatísticos. No mês passado, eu fui com um pastor amigo levar o filho dele no hospital em Vitória. Era por volta de meia-noite, mais ou menos, 00:30. Eu estava com ele na recepção do hospital. Esse pastor não é daqui, então fui acudir, enfim. Chegando lá, o menino dele foi atendido, né, normal, e aí chegou uma família, uma mulher desesperada com uma adolescente de 13 anos, se eu consegui ver na hora de preencher o cadastro. 13 anos, aí o médico perguntou o que ela tem. Aí a mãe vira e responde, ela falou, eu não lembro agora o nome do comprimido que foi que ela tomou, mas ela tomou, não sei tantas cartelas para tentar se matar do comprimido. 13 anos, cara. Semana passada eu vinha de Vitória para Vila Velha e tinha um carro parado, 2 motos paradas e os 2 motoqueiros estavam abraçados a um cara que estava chorando, ou seja, eles conseguiram interceptar a tempo o cara que subiu ali, né? E como eu utilizo a ponte por muitas vezes, já tive, assim, várias experiências. Eu já passei pela ponte, por exemplo, vindo do seminário em 2014, só tava o carro
parado com a porta aberta. O cara tinha acabado de se jogar, tinha passado com a minha moto. O Facebook me lembrou que ontem, no dia 7 de setembro, acho que há 3 anos atrás, mais ou menos, ou 4, eu subi a ponte sentido Vila Velha Vitória e o trânsito parado de moto. Eu cheguei no vão central rápido e tava um cara lá para se jogar. Graças a Deus ele não se jogou, demorou muito, né? Mas ele se lançou nos braços do soldado do Corpo de Bombeiros. E as pessoas, na verdade, ali diziam: pô, se joga logo, pô, feriadão desse, um sol, tá atrapalhando o trânsito e tal. E aí eu fiz uma foto, não do cara, não expus o cara, né? Mas algo me chamou a atenção. Eu estava com a minha esposa, eu parei, fiz uma oração, desci da moto, fiquei ali em cima e fiquei observando. E algo me chamou a atenção, que um grupo de mais ou menos 5 ou 6 pessoas subiu. Eles vieram, deu para ver que eles vieram a pé, porque tinha muito carro. E eles chegam lá no vão central, na minha frente, eles fazem um ciclo de oração, né, e eles começam a orar ali, pedindo para que Deus quebrantasse o coração daquele homem, né, pedindo para que os bombeiros tivessem toda a destreza possível para que aquele homem não se jogasse, enfim. E ali eu fiz a foto do grupo orando, né? Não fiz a foto do cara, não faria isso, né? Mas a foto do grupo orando. Cara, 2 ou 3 minutos depois que eles terminaram de orar, o cara desistiu de se jogar e deu a mão pro cara do Corpo de Bombeiros lá e voltou, assim. Isso ficou muito marcado na minha vida. Um feriado desses aí de 7 de setembro, que deve estar fazendo 3 ou 4 anos agora, ficou muito marcado, porque eu nunca tinha visto uma pessoa ali para cometer o ato. Já tinha passado, ou a pessoa já tinha se jogado, ou então já tinha ficado preso lá embaixo esperando a ponte abrir. Mas naquela situação ali, de ver o bombeiro negociar e ver o cara do resgate negociar e tal, eu nunca tinha visto assim. E cara, é pavoroso, mano, porque você é impotente, você não consegue fazer nada, entendeu? Você só pode orar e pronto. Então, assim, aquele dia eu fiquei com muito pavor, assim, daquele cara se jogar, fiquei com muito medo. Graças a Deus ele não se jogou, mas infelizmente muitos outros chegam ali e consumam o ato, infelizmente. Ainda sobre esse assunto de falar ou não falar sobre isso, em relação à imprensa, que a gente sabe que a imprensa tem uma série de restrições sobre isso, né? Quando vai dar alguma notícia de algum suicida, geralmente eles falam assim: o corpo do fulano foi encontrado tal na casa dele, não fala o que aconteceu, né? Mas quando fala isso a gente já suspeita que pode ter sido suicídio. E em relação à imprensa, vocês acham que é mais adequado camuflar as informações acerca de suicídio, né, uma vez que há esse entendimento que pode incentivar as pessoas, ou a imprensa deveria falar abertamente, até como forma de alerta? O que vocês pensam sobre isso? Cara, assim, essa questão desse tabu foi construído, de que não se deve falar, ele vem lá do século XVIII, até por causa de um romance de Goethe, que ele fala do sofrimento do jovem Werther, que ele vai narrar um romance, e o Werther, no final do livro, por uma paixão mal sucedida, ele se mata. Depois do lançamento do livro, vários outros jovens fizeram a mesma coisa. Então criou-se esse tabu de que essa obra de Goethe influenciou a sociedade na época, então não deveria ser dito nada sobre o suicídio. Mas aí a gente volta para o ponto que você falou, do Morgan Freeman. Deixar de falar vai dividir? Não vai. Então, eu acho que assim, a gente precisa não fazer um espetáculo, sabe? Igual o Vinícius falou. Há pessoas que às vezes tiram fotos. Eu lembro que na década de 80, 90, lá no Rio de Janeiro, tinha um jornal chamado O Povo. O jornal O Povo era só foto de gente morta. Você fazia assim com o jornal, saía gotas de sangue, porque era tenso, terrível. Aí que eu acho que é o circo dos horrores, entendeu? É a questão da espetacularização do horrível e não da humanização da dor. Então eu acho que a imprensa, nesse ponto, ela deveria sim, talvez, dizer e não fazer um espetáculo, não vender a dor, mas sim ser solidária à dor da família. Exemplo, eu tenho na família um caso de um primo que há 22 anos, ele era até, na época, se eu não me engano, ele estava como jogador do Estrela Futebol Clube, lá de Cachoeiro, e aí uma namorada terminou com ele e ele pegou a arma e deu um tiro na cabeça. E na época, por ele ter sido, agora eu não lembro exatamente se ele era ou ainda estava como jogador do Estrela, houve uma
uma espetacularização na mídia com relação a isso, sabe? Porque o jogador, o ex-jogador Jedson Silveira Coelho se matou, que não sei o que, papapá. Isso eu acho que não produz o efeito positivo, entendeu? Então, assim, eu acho que a imprensa deveria ser aliada nesse combate e nessa prevenção, entendeu? De desmistificação e não de espetacularização da dor do outro. Então, camuflar e esconder uma informação nunca vai ser a melhor forma de resolver o problema, né? Então a gente vê que ao longo da história realmente, e hoje ainda, tem essa ideia de esconder e camuflar, mas isso nunca vai resolver, de fato. É necessário que o assunto seja dito, seja explorado, seja pensado de forma ética e responsável e seja estudado de distintas formas e por variados meios de comunicação para que a gente consiga encontrar uma forma saudável de resolver o problema, né? A gente precisa esclarecer, por exemplo, os mitos sociais que circulam essa temática. A gente precisa ficar atento para a gente ensinar a população a identificar os sinais de alerta para os comportamentos suicidas, né? Então isso vem através do quê? Dos meios de comunicação, né? Porque, por exemplo, eu como pastor, eu estou na igreja que eu pastorei hoje, que eu estou pastor tem 2 anos, eu faço 2 anos mês que vem. Eu já falei aí, eu acho que umas 4 ou 5 vezes de depressão, saúde emocional, suicídio, já levei psicólogo. A gente tem essa responsabilidade como líder de uma comunidade de fé, né? Mas os meios de comunicação precisam compreender que eles também têm essa responsabilidade. Então quando o Marlon fala assim, não pode ter esse circo dos horrores, né? Esse espetáculo, realmente não pode existir. Mas também a gente não pode ser tão extremista assim, de calar, de fechar os olhos para um tema tão importante, porque simplesmente a gente não vai falar, porque se falar a gente vai dar munição pro adversário, vamos supor, né? Falando a grosso modo. Então a gente precisa ter ideias temáticas de se discutir isso, né? Por exemplo, infelizmente, ele não dá audiência, mas a gente não vê, por exemplo, num programa de TV, no encontro com a Fátima lá, numa segunda de manhã, um psicólogo falando sobre suicídio. A gente vê, assim, uma entradinha de alguém, porque estudantes de alguma faculdade foram para um sinal e se mobilizaram para fazer uma campanha e tem lá uma entradinha, né? Ou então, na hora do almoço, veio lá e fez uma cobertura. Mas você não tem 2, 3 psicólogos, um sociólogo, um psiquiatra, enfim, você não tem essa rede de apoio de profissionais debatendo um assunto tão sério como esse na mídia. Você não tem, infelizmente. É interessante quando um famoso se suicida, né? A revelação dessa causa mortis, ela vem depois de um tempo e meio que por um canal assim distante. Alguém escreveu um texto na internet, né? Então eu acho, por exemplo, eu lembrei do Robin Williams, né? Que é o comediante, né? Muito bom, que morreu recentemente, há alguns anos. Então poderia se usar esses acontecimentos para se colocar essa conversa na pauta, né? Mas infelizmente acontece talvez essa proibição por causa desse circo dos horrores que foi feito, né, nessa década de 80 e 90, que realmente a coisa era feia, né? A gente viu que não tinham limites morais em nada, né? Mas é interessante que enfim, né, até mesmo a mídia possa adotar uma forma diferente de tratar isso futuramente. E nessas informações que o Vini colocou pra gente, tem uma pergunta aqui que revela uma outra informação interessante, né, da OMS, que são os 800 mil pessoas que cometem suicídio por ano, e o Brasil é apontado como o 8º país do mundo com mais ocorrências. O Brasil está aí entre os 8 primeiros. E por que vocês acham que isso acontece? Por que tem tanto suicídio no Brasil? Analisando toda a nossa conjuntura aí. Bom, tentar falar de forma resumida. Primeiro, o Brasil é um país enorme, 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, então isso favorece quanto mais pessoas, maior o número de suicídios, né? Além disso, você tem um país
proporção continental, você tem uma variação cultural e social enorme, né? Você tem desde estados como São Paulo, que são estados extremamente ricos, você tem estados que têm extrema pobreza e que são marginalizados, negligenciados pelos olhos do Estado. E dentro de cada estado você tem zonas ricas e você tem zonas pobres, como a gente pensar aqui no Espírito Santo. Há uma multiface dentro do nosso Brasil, ou se a gente pudesse falar, a Brasil dentro do Brasil. Então, eu acho que o Brasil não dá, pelo menos na minha perspectiva, eu não consigo encontrar uma razão só porque o Brasil é esse oitavo colocado. Eu diria que a formação social brasileira e a condução hoje do Brasil tem favorecido um maior aumento. Entendeu? Quando Durkheim, lá atrás, vai falar da regulamentação social como causa de suicídio, ele diz que o afrouxamento da lei favorecia realmente essa questão do suicídio. E faz até estudos comparando alguns países que deixaram de ser católicos e tornaram-se a ser protestantes. E nos países que se tornaram protestantes, por causa dessa regulamentação social, esses países protestantes tiveram o maior índice de suicídio. Então, na visão durkheimiana, essa questão de que nós precisamos de leis rígidas para que, então, a pessoa se sinta segura. E se a gente parar e pensar, o Brasil e a justiça do Brasil é uma baderna. A política no Brasil, uma baderna. A gente não tem segurança absolutamente em nada. Até em instituições que outrora eram consideradas imaculadas, a gente vai ver, como a gente viu nessa semana, como as igrejas chegaram a uma dívida de R$1 bilhão, entendeu? Então você para e pensa, cara, minha empresa quebrou. Então é uma regulamentação social que ruiu dentro de mim. Eu não tenho onde me amparar. Eu olho para a política do Brasil, são aqueles dois extremos, o vermelho ou o azul. Nunca a gente vê um meio, nunca a gente vê um equilíbrio. Aí, não, agora eu vou fugir para a igreja. Aí quando você vai para a instituição igreja, você vê que ela está encurralada, está cheia, está enlameada de gente que está vivendo extrema corrupção. Então, o Brasil, ele favorece muito a questão suicida, ou a causa mortis, digamos assim, por causa dessa conjuntura social. Então você tem doentes mentais no Brasil que, assim, está unindo a fome com a vontade de comer, entendeu, Guto? Então, assim, Guto e Vinícius, eu acho que o nosso país é difícil. Igual eu estava lendo um post um dia desse, falando assim, vai ser difícil daqui a alguns anos os professores de história, e aí falo para você, eles explicarem o Brasil de 2020. Rapaz, vai ser bravo, vai ser umas 20 aulas só para explicar o ano de 2020, cara. Eu tenho uma máxima comigo desde 2015, 2016 para cá, que o cara que entende o que está acontecendo no Brasil é porque ele não sabe de nada. É verdade, cara. Vou esperar virar filme para mostrar para os alunos. Mas ó, eu concordo com o pastor Marlon. Não dá pra gente generalizar um único fato que aponte o aumento ou a diminuição dessa ocorrência no Brasil, né? O pastor Marlon, ele fez um raio-x do Brasil que aponta-se evidências, né? Mas a gente tem dados da OMS, por exemplo, que em termos de proporção, países mais desenvolvidos têm um índice maior de suicídio do que o Brasil, né? Então, a falsa sensação de estar em um país economicamente desenvolvido, um país com a economia tecnicamente segura, também não exime esse cara que está ali inserido naquela população de sofrer essa mazela, entendeu? Então você vê que é uma coisa assim que não dá, e o Marlon falou muito bem, que não dá pra gente generalizar um motivo, um fator, porque é como diz os mais antigos, né? O buraco é mais embaixo, entendeu? Então é um troço bem complicado. Tem uma fala popular
Que aí eu vou jogar pra vocês. Vou fazer as vezes do Vini aqui, que faz as perguntas pra deixar os convidados desconcertados. Mas vamos lá. Há uma fala popular que pobre não se suicida, né? Que suicídio é coisa de rico, né? Que o pobre, ele tem que ficar, tem outras coisas para se preocupar, né? Aí você vê o exemplo, eu estou reproduzindo as falas que eu já ouvi, do povo nordestino é o povo mais feliz, e tarará, e não sei o que, né? E o que vocês acham dessa fala? É verdade, pobre não se suicida, suicídio é coisa de rico, o que vocês pensam aí? Então, eu vou deixar pro Marlon aprofundar, mas só para jogar uma coisa assim, para a gente tentar ter uma via de pensamento. Se você perguntar pro capixaba qual que é a via mais usada de suicídio, vocês acham que o capixaba vai responder o quê? Terceira ponte. Terceira ponte. Contudo, no nosso estado, a maior via de suicídio é o enforcamento. E se dá no interior, não se dá na metrópole. Olha só. Então, só por aí você já tem só por aí você já quebra o mito. Só com uma informação, um dado científico, você quebra o mito, entendeu? Porque a ponte, ela para o trânsito. Então, normalmente, você vai atravessar a ponte e tá lá no letreiro, sim, a ponte está parada. Não fala por quê, mas a ponte está parada, né? Então, a gente que mora aqui, a gente já está habituado a isso. A ponte parou, a gente sabe, tem alguém lá em cima lutando pela vida, né? Aí alguns vão ter o senso comum, vão falar aquele monte de bobagem, enfim, tal. Mas a gente que está lutando aí nessa caminhada, a gente sabe assim, não, tem alguém que está ali lutando pela vida, vamos respeitar. A gente sabe disso. Contudo, no nosso estado, o maior índice de pessoas que cometem suicídio é pela corda, e é no interior. Então só isso aí já desmistifica o mito. E até, Vini, eu acho que esses mitos são criados até para colocar mais adoecimentos sobre as pessoas, entendeu? Do tipo seguinte, pobre não tem que ter tempo para sofrer. Vamos embora, é frescura, entendeu? É aquela coisa assim, não, o pobre rouba, mas o rico é cleptomaníaco, entendeu? Não, o pobre também pode ter cleptomania. Eu lembrei do Ronaldo Esper, que roubava jarro dos vasos do cemitério lá. Sim, ali é cleptomania, né? Entendeu? Agora, a galera que às vezes entrava lá para pegar, de repente, ossada dos outros para fazer, né, fazer algum sacrifício, não, aquele pai de santo ali que é ladrão, entendeu? Não, exatamente. O pobre é ladrão, o rico é cleptomaníaco. O rico teve crise, pânico, teve ataque de pânico, né, o síndrome de pânico. O pobre que suicidou, ele é frescura. Não, a gente tem que olhar que ambos podem ter adoecido, podem ter sofrido estresse e ambos podem cometer suicídio, porque a taxa de suicídio, como o Cris bem colocou, ela pega, ela abrange a todos, ricos, pobres, pretos, brancos, trabalhador, empresário, entendeu? Então não tem realmente assim um eixo só da sociedade. Ela pega realmente todo mundo. Há uma máxima de que quem quer se matar faz logo e não fica anunciando. De que forma pensamentos como esse prejudicam, né? Igual o Vinícius falou, já ouvi mais de uma vez gente lá na ponte que fala assim, vai logo, pula logo, e se você não quiser, isso é frescura, quem quer pula logo. E como que isso prejudica? Eu acho que isso prejudica, como a Ana Beatriz Silva, ela vai colocar lá no livro dela Mentes Depressivas, prejudica a falta do acolhimento, porque as suicidas informaram, sinalizaram, como assim? Desde frases, tipo, eu estou cansado de viver, eu estou desgastado, eu estou sem perspectiva de vida, como infelizmente há suicidas que no momento em que tiveram um ataque pânico, eles simplesmente desejaram acabar com aquele mal e subiram a terceira ponte ou subiram numa árvore e se mataram. Entendeu? Então, assim, há gente que sinaliza, mas há pessoas também que não sinalizam. Então, eu acho que a gente, enquanto instituição, igreja, enquanto pessoas, a gente poderia estar mais atento. Aqueles que estão sinalizando, como a Ana Beatriz vai colocar, que possamos acolher. E aqueles que não sinalizaram, mas nós notamos mudança no comportamento, estão mais calados, estão mais
mais introspectivos, sumiram do contexto social. Esses são sinais não ditos e que a gente precisa ouvir o não dito. Então, de certa forma, todos, eu acho que sinalizam. A questão é que, às vezes, nós estamos atentos a essas sinalizações. Mas acho que alguns sinalizam para que, assim, eu estou a ponto de fazer isso. Há outros que estão se sentindo tão culpados que pensam o seguinte: não, eu não quero dar trabalho para ninguém. E aí preferem não falar nada. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa desmistificar isso também, de que quem não quer, é aquela coisa, né? Cão que ladra não morde. Se você quiser realmente fazer, você não vai ficar falando. Não, a gente precisa, como ser humano, estar atento àqueles que estão à nossa volta, tanto os que verbalizam quanto aqueles que verbalizam no silêncio. Pois é, galera, como diz o outro, papo bom passa rápido, né? E como esse tema é muito importante, a gente resolveu dividir ele em duas partes, porque ele também ficou um pouquinho grande. E aí a gente parou estrategicamente no meio de uma pergunta muito bacana, muito importante, para te deixar com gostinho, para você continuar ouvindo esse episódio na semana que vem. Então a gente vai fazer uma pausa nesse episódio e segunda-feira que vem a gente continua falando sobre esse tema. E tem muita coisa bacana, muita coisa interessante que vai tocar as suas ideias. E é isso aí. Valeu por estar com a gente até esse momento. Que Deus abençoe sua semana e até semana que vem. Tamo junto. Valeu.